Fala galera, eu tô pra quem tá falando é o Fu e um dia eu vou ser minha cara. E eu vou estar ensinando como desenhar o Chris Boltz de Power Word. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, de como desenhar os personagens favoritos de Power Word, na verdade, como você quer desenhar seu pau favorito, você vai encontrar aqui. Esse é o primeiro desenho que eu tô fazendo do pau, o pau do Power Word, né? Então, se você tem interesse e quer ver mais alguns paus aqui diferenciados, é só seguir o meu canal que você vai estar encontrando vários desenhos de vários tipos de personagens, tipo Goku, Naruto. Então, vamos lá pro conteúdo. Basicamente, eu fiz esse desenho do mesmo jeito que eu começo todos os desenhos, fazendo símbolos geométricos, que é muito importante, extremamente importante para quem está desenhando, é desenhar utilizando símbolos geométricos. Você pode ver que no começo eu fiz duas bolas, uma maior e uma pequena. A menor vai ser a cabeça e a maior vai ser o corpo, já que ele é bem rechonchudo, bem gordinho, então... E sempre tenham em mente que eu tô falando aqui, explicando alguns conceitos. Então, se você perceber que essa parte ficou muito difícil para você, simplesmente você pausa e vai assistindo com calma, desenhando aos poucos. Isso é muito importante para quem tá começando agora, já porque eu desenho já no flow e normalmente eu falo muito rápido, então muitas vezes as pessoas não entendem. Mas se você sentir dificuldade em alguma coisa que eu falei ou não ficou tão perfeita assim a parte, você pausa e vai desenhando. Prefira desenhar de lápis. Lápis é a melhor coisa que você pode fazer, não desenho de caneta. E desenhe uma folha limpa de preferência. Folha limpa que eu falo é sem sujeira, por causa de desenho muito maluco, esse tipo de coisa. E também use sistema geométrico, como eu falei. Tem que usar sistema geométrico. Por exemplo, na parte da cabeça, eu fiz uma bola. Mas eu percebi que a cabeça dele era muito quadrada. Eu poderia ter muito bem utilizado o quadrado. Mas eu utilizei bola e depois eu fui ajeitando para poder ficar mais parecido com um quadrado mesmo. Entendeu? E nos personagens, para poder alinhar o olho e a boca, esse tipo de coisa, ele estava meio de lado, então eu utilizei a mesma formato que normalmente eu utilizo, que é fazer um conjunto de linhas paralelas no desenho, ou seja, fazendo uma linha no final, na borda do nariz, tanto do lado esquerdo ou do lado direito, fazer uma linha que fica na parte do olho, e na parte de baixo, assim eu consigo alinhar o olho e medir a distância entre um olho e outro. Basicamente essa é a distância, normalmente as pessoas falam que a distância de um olho e outro é um olho, mas na maioria das vezes não encaixa, mas eu normalmente faço isso. Isso eu talvez eu ensine um vídeo futuro, porque é uma coisa bem simples, mas ajuda demais. Eu normalmente utilizo muito. Normalmente é o que normalmente eu utilizo, que é faz uma linha entre o final do olho, o final do nariz e o final do lado esquerdo e do lado direito, basicamente. Aí você faz uma linha, como tá mostrando, essa linha verde é basicamente isso que eu tô fazendo, é a linha de centralização que eu chamo. Normalmente eu faço outra camada para facilitar na hora de agitar. Normalmente eu fiz meio curvado a linha do meio, para poder ficar meio de lado. E lembrando, esse é o meu primeiro desenho de um pau, então vocês têm que levar isso em consideração. Eu não tenho o costume de desenhar personagem de Pokémon, esse tipo de coisa. E a imagem de referência que eu utilizei não estava tão boa assim. Não estava tão boa assim, por isso que algumas coisas eu tive que mudar. Por exemplo, não tinha pelinhos. Normalmente tem personagens fofinhos, esse tipo de pelinho que fica na orelha e no corpo em si. Normalmente eu faço isso para poder dar mais questão de pelúcia. Não tinha mais referência. Então tenha em mente isso que eu vou falar. Sempre modifiquem a imagem de referência. Se modifique para você aprender. Por exemplo, não tinha esses detalhes pequenos, mas eu já sabia que esse tipo de personagem tem, entendeu? Modifica a imagem de referência para você entender. Antes de criar o seu personagem, você precisa aprender a modificar personagens, como eu fiz aí. Normalmente quando eu crio personagem, normalmente eu modifico algumas coisas. E me inspiro em algumas coisas e vou modificando, acaba que fica totalmente diferente. Então, sempre modifique mais referência, é uma coisa que eu faço normalmente, sempre faço. E façam isso, né? E também comecei a fazer a line art. A line art desse desenho ficou meio confusa, porque eu utilizei 8 e 6 na parte do olho. E fora, que normalmente ia para ser um pouco mais grosso, eu utilizei 10, né? Então foi uma grossura bem pouquíssima diferença. Normalmente entre 6 e 10 é pouca diferença. A maior parte do desenho eu utilizei 8, então eu teria que aumentar um pouco mais, talvez para um 14 ou um pouco mais até. Para ficar bem grossinho, ficar bem legal. E na questão dos detalhes, por exemplo, no meio da unha, eu coloquei outro lápis. Normalmente eu utilizo o pincel pasta macio para poder fazer a line art. Fiz em outra camada, logicamente. E nos detalhes pequenos eu utilizei entre 3 e 2,5, ou seja, bem pouco, bem fininho. Isso é a pintura, é o que normalmente eu faço. Normalmente eu criei outra camada para poder fazer a rachura. Fiz toda a rachura do desenho em outra camada e a line art em outra camada diferente. Aí fui apagando as partes que ficam para fora, onde ia ficar a rachura. E assim fui criando a rachura
sendo tranquilo, sem medo de errar, principalmente porque, como eu fiz outra camada, eu consegui apagar toda a parte que ficou fora do lugar que eu queria, sem risco de apagar o desenho. Então isso é muito importante, quem não sabe, sempre façam camadas separadas. Essa camada separada dá muita vantagem, muita diferença no desenho em si, dá muita riqueza, principalmente na hora de apagar, principalmente porque sempre comete erros, sempre tem essa questão de cometer erros. Então faça outra camada, sempre separem entre o esboço, line, coisas que sobrepõem a line art e o esboço, e a pintura. A pintura eu faço em outra camada, eu passo um tom base, em toda a estrutura, em outra camada, podendo borrar, não sobrepor a line art, que é algo muito importante. Sempre separe e coloque a pintura, ou seja, a camada base da pintura na camada abaixo da line art, poder não sobrepor a line art, fica totalmente esquisita. Isso é uma coisa que muita gente faz, fica totalmente esquisita. Aí eu passei o tom base em toda a parte onde vai ser a pele dele. Aí depois que eu passei o tom base, adicionei outra camada e comecei a pintar o desenho. Ou seja, eu escolhi um tom, mais ou menos onde eu queria, e fui pintando ao redor em outra camada. Ou seja, fiz o tom base em uma camada, coloquei em sobreposição para poder sobrepor a camada de baixo, somente sobrepor a camada de baixo, e fui pintando aos poucos. E por isso eu consigo modificar tranquilamente, sem borrar. Por exemplo, muita parte do desenho eu acabo simplesmente borrando. E eu não tenho problema de borrar porque boa parte do desenho fica sobreposta. Aí em outra camada eu fiz uma coisa muito interessante que eu costumo agora fazer, que é brilho em azul, que eu chamo brilho de neon. Eu vou ensinar um vídeo futuramente, para dar em mente já esse vídeo de como fazer pintura neon. Então, basicamente, tem duas técnicas que você pode estar utilizando, que é simplesmente criar outra camada e passar um tom com pouca saturação, ou seja, não tão escuro, ou seja, um azul, um verde, um vermelho, qualquer cor que você quiser, basicamente. Ou colocar essa camada em sobreposição também, ou seja, no modo de sobreposição, a cor vai estar misturando, basicamente. Ou seja, a cor vai ficar misturando, vai ficar bem misturada e quase não vai se destacar. Nesse desenho eu coloquei em sobreposição, não ficou tão bom, então eu simplesmente coloquei em camada separada e não coloquei em sobreposição, entendeu? Basicamente isso. Pintei toda a parte ali onde fica preto, em outra camada preta eu fiz em outra camada, e coloquei sobreposição também, para poder misturar um pouco mais as cores, tipo de coisa. E comecei a fazer a personalidade do corpo, por exemplo, a unha a boca e o olho. Fiz outra camada, passei um tom base em todo o desenho, todas as outras partes que ficou sem pintar, e fui colorindo aos poucos. Coloquei a sombra e adicionei uma camada para cima também, no olho, coloquei uma camada para cima e coloquei um brilho ali, e contornei com o aerogrifo. Em outra camada, aerogrifo, e coloquei na opção de multiplicar para poder ficar bem mais escuro, entendeu? Esse tipo de coisa que eu ensino nesses vídeos é muita coisa para vocês aprender. Eu aconselho vocês a irem vídeo por vídeo, porque todos os conteúdos que eu falo aqui, que você não tem noção, procure vídeo meu que você vai estar encontrando, porque é muito conteúdo que eu trago aqui, como funciona a questão de camadas, como funciona a questão de brilho no olho, sobre oposição, tudo que você imaginar sobre desenho digital tem aqui no canal. Tem até vídeos mais antigos falando do desenho tradicional, mas eu normalmente foco mais no desenho digital. Então, se você tem interesse em aprender esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, e um abraço a longa distância e até a próxima. Fui!